Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer todas as últimas novidades do nosso gigante da colina. E é claro, hoje é dia de Vasco da Gama, Vasco e CSA, esperar a vitória do nosso Vascão. Infelizmente o Lisca não vai poder estar na beirada de campo, ainda comandando o nosso gigante da colina, mas teremos o Alexandre Gomes, técnico interino do Sub-20, que trará inclusive novidades já para essa equipe titular. Poderemos ver um time diferente do Marcelo Cabo. Então Marcelo Cabo devia estar errando muito nesse time titular para um técnico interino do Sub-20 já chegar fazendo alterações. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sobre essa partida importante para o Vasco. Tem recado do Lisca doido para os torcedores, para os jogadores, demonstrando que de fato o treinador está com muita vontade de fazer diferença nesse elenco cruzmaltino e levar o Vasco à primeira divisão. Além disso, também falar sobre Marcelo Cabo, o treinador, ex-treinador, aliás, do Vasco da Gama, surpreendeu os torcedores vascaínos ontem à noite. E é sobre isso também que a gente vai falar no vídeo de hoje, e além dessas, muitas outras novidades. Mas antes de começar o vídeo, eu quero, é claro, dar as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe aí o seu like, o seu comentário com relação ao que você, torcedor vascaíno, achou sobre a contratação do Lisca. Como eu venho falando nos meus últimos vídeos, acredito que a grande maioria foi de acordo com a contratação do Lisca para novo treinador, mas muitos torcedores ainda são contra. Então, deixe a sua opinião aí nos comentários para de fato ver qual é a grande porcentagem aí de torcedor que quis o Lisca no comando técnico do gigante da colina. Eu faço questão de comentar aí, de responder o comentário de vocês. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos, é claro, falar de Vasco da Gama, porque hoje é dia de Vasco, Vasco e CSA. Um jogo aí válido pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco já se encontra em Alagoas, chegou ontem na parte da tarde e noite ali em Alagoas, para enfrentar a equipe do CSA. O Vasco que infelizmente não poderá ter ainda o Lisca na beirada de campo. É uma situação preocupante demais. Ontem tivemos aí Goiás e Botafogo aqui no Newton Santos, e o Botafogo conseguiu perder para a equipe do Goiás por 2-0. Com isso o Goiás entrou no G4 da competição e agora está com 23 pontos, e o Vasco apenas com 18. Ou seja, o Goiás abriu 5 pontos de distância e o Vasco não conseguirá entrar no G4 nessa rodada. E se perder, ficará de fato numa situação muito delicada, pois ficará a 5 pontos dos 4 primeiros colocados da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então é essencial uma vitória hoje contra a equipe do CSA para não deixar se distanciar muito ali do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E além disso, ontem também nessa partida do Goiás, além da derrota que, é claro, chamou muito a atenção do torcedor vascaíno, o Botafogo se distanciando também ali do acesso à primeira divisão. Outra coisa que chamou demais a nossa atenção foi o Marcelo Cabo. Tá aparecendo aí foto para vocês do Marcelo Cabo e o seu filho com uma máscara do Goiás. Ontem que ele já foi anunciado como novo treinador da equipe de Goiânia e além disso já estava no Newton Santos. Ainda não comandou a equipe, mas já estava lá no estádio, já teve ali um pequeno contato com os atletas do seu novo clube e, é claro, surpreendeu. Se nós ficamos ali surpresos com a contratação do Lisca em menos de 24 horas, acredito que também ficamos surpresos com a contratação do Goiás pelo Marcelo Cabo em menos de 24 horas também. Então, de fato, a gente deseja boa sorte ao treinador, mas esperar que ele não venha ter essa sorte enfrentando o gigante da colina. E falando em treinamento e falando em jogo contra a equipe do CSA, infelizmente o Vasco não treinou para jogar hoje contra o CSA. Apesar das mudanças, das novidades, como eu falei para você no início do vídeo, o Vasco não treinou para enfrentar a equipe de Alagoas. Os titulares que enfrentaram o Náutico não fizeram trabalhos táticos nessa semana, apenas trabalhos físicos. A comissão técnica, segundo notícias formadas aí pelo Alexandre Gomes, pelo Fred Gomes e também pelo Daniel Félix, 2 interinos ali, os 3 interinos para estar durante esse período que Lisca não poderá comandar a equipe, não levaram os jogadores ao gramado, apenas preferiram que eles tivessem um descanso mental, depois de tudo que aconteceu, dessa demissão. Segunda-feira que os atletas foram avisados da demissão do Marcelo Cabo, inclusive segundo notícias, muitos atletas ficaram surpresos
com a notícia da demissão do treinador, e após isso Fábio Cortez, integrante aí da comissão técnica permanente, formada por ele, pelo Daniel Félix e também pelo Alexandre Gomes, conduziram o treinamento na academia. E na terça, no caso ontem, aí sim foi mais diferente. O treinador do Sub-20, que no caso é o Alexandre Gomes, levou os atletas que não foram titulares, né, nessa partida contra o Náutico no domingo a campo, e os outros permaneceram na academia fazendo algum trabalho físico. O Vasco hoje não poderá contar com o Leonardo Matos, que tomou o seu terceiro cartão amarelo no último jogo contra o Náutico, que ficará de fora dessa partida. Então poderemos ter novidades na equipe relacionadas à lateral. O Riquelme poderá estar entrando entre os titulares no lugar ali do Zeca, e o Zeca passará a jogar na lateral direita no lugar do Leonardo Matos, jogando na sua perna boa, né? Ele que joga na perna trocada quando vem atuar aqui pela lateral esquerda e acaba trazendo certas complicações. Então esperar que o Riquelme também venha entrando muito bem quando é utilizado e que o Vasco faça um bom jogo, consiga a vitória, que é essencial para que a gente se aproxime ali do G4 da competição. E como eu falei e volto a repetir, o Lisca não poderá estar ainda na beirada de campo. É claro, a gente gostaria muito de ver, porém já no final de semana contra a equipe do Guarani, o Lisca comandará a equipe e tentará levar o Vasco, né? Claro, caso uma vitória aconteça hoje, no final de semana, ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E ontem ele enviou um vídeo aos torcedores vascaínos, até mesmo aos atletas do Vasco da Gama, falando que é para mergulhar de cabeça nos objetivos, para o Vasco, para os jogadores, para os torcedores juntos irem à luta em busca desse grande objetivo, quer levar o Vasco à primeira divisão. Disse ele que está com muito orgulho, muita honra e agradece demais a diretoria por receber esse convite de treinar esse gigante do futebol, né, que é o Vasco da Gama. Então, é claro, deem uma olhada vocês mesmos nas palavras do Lisca e realmente a felicidade que ele está em ser o novo comandante do nosso Vasco da Gama. Realmente, com muito orgulho, com muita honra, agradecer demais a diretoria, né, através da pessoa do seu presidente Jorge Salgado, pelo convite, pela confiança no nosso trabalho, especial ao Pássaro que esteve aqui na minha casa, e dizer para todos os jogadores do Vasco, convocar vocês para a gente continuar nessa luta, aumentar essa luta, mergulhar de cabeça atrás dos nossos objetivos, que é o nosso retorno à Série A, uma grande Copa do Brasil, jogo a jogo, bola a bola, representando vocês, torcedores vascaínos, que são a razão de viver do clube. Beijo no coração de vocês, prometo muita luta, muito trabalho, muita dedicação e vamos à luta. Foi aí o que ele disse, como realmente eu farei, o Lisca muito feliz, muito orgulhoso de estar à frente aí do Gigante da Colina e esperar que dê certo. O Lisca é um cara muito capacitado, é um treinador muito bom e sem dúvidas nenhuma é a grande oportunidade da sua carreira. Ele que já treinou clubes aí como Ceará, treinou apenas 3 rodadas o Internacional, treinou também aí a América Mineiro e fez bons trabalhos pelas equipes. Porém, um clube grande de tradição como o Vasco da Gama, ele ainda não treinou. E é por isso que é sim o grande objetivo, o grande sonho e o grande passo aí da sua carreira, que pode de fato mudar aí o futuro do treinador. Ele que vai ter uma tarefa muito difícil. O Vasco atualmente se encontra na 8ª colocação, a 5 pontos do G4. É o pior início de Série B da história do Vasco da Gama. Foram 4, né? 2009, 2014, 2016 e 2021. No ano de 2009, o Vasco tinha nessa 13ª rodada 23 pontos. Em 2014, 19. Em 2016, 25 pontos. E agora temos apenas 18. Ou seja, o pior início de Série B. São 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Uma situação muito preocupante que o Lisca tentará e esperamos que consiga reverter tudo isso e levar o Vasco à primeira divisão. Ele teve bons trabalhos aí no Ceará e principalmente no América Mineiro nessa última temporada. Aproveitamento de 60% no América Mineiro, levando o time à final do Campeonato Mineiro, à semifinal da Copa do Brasil e também a 2ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o executivo de futebol Paulo Brax, que está atualmente no Internacional e trabalhou com o Lisca junto no América Mineiro, falou sobre o treinador, falou sobre o profissional que ele é e o elogiou demais. Disse que ele passou por um ano muito intenso trabalhando com o Lisca, né, nessa última temporada, um ano de muito êxito relacionado a resultados, e falou que o Lisca é um profissional do bem, inteligente, transparente,
e disse o seguinte: é um profissional extremamente competente, fez grandes elogios aí ao treinador e falou, no caso, aos torcedores vascaínos, que pode ter certeza que o Vasco está contratando um profissional de muita qualidade, que tem tudo para fazer um grande trabalho. Então, é claro, a gente espera muito que de fato isso venha acontecer, que o Lisca possa superar até mesmo as nossas expectativas, que são muito altas, e que ele, junto aí com a sua comissão técnica, com os atletas, possa levar o Vasco à primeira divisão. Uma coisa é, o Vasco não tem um grande elenco, mas tem um elenco competitivo ao máximo e que dá sim com esses jogadores atuais para colocar o Vasco na primeira divisão. O grande problema é que o nosso treinador, que era o Marcelo Cabo, não estava mais conseguindo fazer isso. E é claro, quando se fala de novo treinador, se fala sobre contratações, reforços. Ontem eu falei sobre o Hernanes, sobre a Aria Barca, que poderá chegar do Grêmio, e tem outro atleta que chama muita atenção, que é o Dedé. O Dedé, um tempinho atrás, eu falei sobre um desejo dele de ir ao Flamengo. Desejo esse que quem trouxe foi o Jorge Nicola. Falou que seria um desejo pessoal do atleta, que se dependesse somente dele, ele iria jogar pelo nosso maior rival. E, inclusive, essa notícia foi também confirmada pelo Vene Casagrande, outro jornalista muito conhecido aqui no meio esportivo. E não somente seria um desejo. Segundo o próprio Vene, o Dedé teria se oferecido a jogar pelo Flamengo nessa temporada e aceitaria até mesmo assinar um contrato de produtividade. Porém, após isso, após essas notícias estarem circulando na mídia sobre esse desejo, o Dedé estaria indo ao Flamengo. O Marcos Braz, dirigente do Clube da Gávea, falou sobre o Dedé no Flamengo. Ele especulou, no caso, essa especulação do Dedé jogando por lá foi totalmente negada. O próprio Marcos Braz falou que o Dedé, sempre que quiser se tratar, no caso do Flamengo, vai ter as portas abertas, o clube vai estar oferecido a ele, mas não tem nada, absolutamente nada relacionado a negociações, ou seja, negando qualquer tipo de ida do Dedé ao Flamengo. Inclusive, o próprio empresário do atleta falou que também não há nada, a informação não é oficial sobre o desejo do Dedé jogar no Flamengo, e confirmou também, falando que não há nada com o Corinthians, um clube que poderia estar de olho na contratação do zagueiro. Ou seja, o Dedé segue livre no mercado, é um atleta que, segundo o próprio empresário, precisa de cerca de 10 dias ali de estar junto com o clube para voltar a entrar em forma física, não que ele já está, mas de fato para voltar aos gramados, para entrar em campo numa partida oficial. Precisa de um tempo de adaptação e esse tempo duraria algo em torno dos 10 dias apenas, porque ele já está perfeito fisicamente. O Dedé é um sonho, sim, dessa atual diretoria, eu já falei sobre isso, e quem sabe, com o Lisca chegando, o Dedé não poderá vir. O Lisca, querendo um zagueiro, ele verá aí como está o sistema defensivo do Vasco, com o Hernando, com o Castan, Miranda, Ricardo Graça, Ulisses, as peças que ele tem atualmente. Quem sabe, caso venha a ser necessário, ele poderá também contar com o Dedé aí para essa atual temporada. E além disso, ontem também tivemos uma novidade interessante, que é a volta de público. Segundo notícias, a CBF enviou um documento às federações prevendo a volta de público nas quartas de final da Copa do Brasil. A ideia é que esse projeto, venha a ser um projeto piloto para fazer esses testes para o retorno das torcidas após estar nas quartas de finais com os estádios cheios, aí sim voltar gradualmente também na Série A, Série B, Série D do Campeonato Brasileiro. Então é necessário, para que venha a ter torcedor nas quartas de final, para que nós, torcedores vascaínos, possamos ir ao estádio, o Vasco, é claro, passar pelo São Paulo. Mas ontem o São Paulo voltou a jogar bola, Enfrentaremos o São Paulo quarta-feira que vem na Copa do Brasil. E ontem eles ganharam de 3-1 do Racing pela Libertadores. Então, só por enfrentar o Vasco, o clube paulista voltou a jogar futebol. Mas é isso. Vasco e São Paulo quarta-feira, quem sabe, se passarmos por ele, poderemos ver novamente o nosso Gigante da Colina em campo agora pelas quartas de final da Copa do Brasil. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva, deixe aí o seu comentário sobre o que você achou das palavras do Lisca, Vasco CSA hoje, o que você acha, o que você espera dessa partida, e se inscreva no canal. Ative também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e é claro, saudações vascaínas!